Se você ainda tem dúvida na hora de usar o corretivo, não sabe se é antes ou depois da base, hoje eu vou te ensinar como usar o corretivo, qual o melhor produto, qual o melhor corretivo para usar e qual a diferença de usar ele antes ou depois da base. E fica até o final que eu também vou te dar 3 dicas de acabamento para que o seu corretivo fique ainda mais bonito na sua pele. Não esquece de dar like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com uma amiga que você sabe que precisa dessas dicas de corretivo, que tá meio perdida ainda na hora de usar o corretivo na maquiagem. Todos os produtos que eu vou usar aqui no vídeo você encontra na Amazon, vou deixar o link aqui na descrição de cada produto. Se você não for comprar agora, é só deixar no carrinho para comprar depois. Mas afinal, corretivo é antes ou depois da base que a gente usa? Na verdade, dá para usar dos dois jeitos e eu vou te mostrar qual o melhor corretivo para usar em cada passo da maquiagem. Quando a gente vai usar o corretivo antes da base, ele vai ter a função de camuflagem. Então, eu prefiro usar o corretivo cremoso, porque ele tem uma cobertura maior, ele vai fazer essa função de realmente cobrir manchinha, cobrir olheira, pintinha, alguma coisa que você queira esconder, então eu prefiro usar o corretivo cremoso. Eu tenho 2 paletinhas aqui, que a minha tá muito velhinha, essa aqui. Então eu vou mostrar a outra que tá com a embalagem. Essa aqui é da Ruby Rose, é a Soft Touch. Eu gosto muito dessas paletinhas, tem 3 versões dessa paleta, a Light, a Medium e a Dark, que tem os tons, né, mais clarinhos, os médios e os mais escuros. E o corretivo realmente é do tom da paleta, isso é muito importante. Não compre aqueles corretivos que na paleta você vê uma cor, mas na verdade todos eles são meio esbranquiçados. Vai acabar ficando estranho, né? Muito esbranquiçado na pele. Então eu indico muito essas paletinhas da Ruby Rose. Eu tenho uma também da NYX, que é essa aqui. Ó. Que eu gosto bastante desse tom, porque é exatamente o meu tom de pele. Quando eu vou usar esse corretivo antes da base, eu uso o corretivo do tom da minha pele para fazer essa cobertura a mais, essa camada a mais na maquiagem. Aqui também entrariam os corretivos coloridos, né? Você provavelmente pensou nos corretivos coloridos, mas não é o assunto desse vídeo. Se você quiser um vídeo somente falando sobre os corretivos coloridos, deixa aqui nos comentários que eu volto para falar para você. Então, sempre que eu vou fazer essa camuflagem, essa cobertura a mais na maquiagem, eu uso o corretivo exatamente do meu tom de pele, tá? Então, eu vou aplicar aqui para você ver. Vou usar um pincel língua de gato, esse aqui é o da Ruby Rose, é o F75. Sobre pincéis, se você ainda tem dúvidas sobre pincéis, qual usar, qual a função de cada um, eu vou deixar aqui na descrição o link do meu e-book, tudo sobre pincéis, que daí você vai conhecer os pincéis, as funções e vai saber para que serve cada um, tá bom? É só baixar aqui embaixo, é o e-book gratuito. Então eu vou pegar o corretivo do tom da minha pele e vou aplicar em todas as áreas que eu quero camuflar. Então, eu vou passar abaixo dos olhos, para cobrir um pouquinho a olheira. Essa manchinha que eu tenho em volta da boca, que é melasma, também vou aplicar. E vou aplicar nessa pintinha para você ver que vai ter cobertura. Então, eu já peguei aqui no pincel, vou aplicar nessas áreas. Algumas áreas do rosto também tem alguma vermelhidão, você pode aplicar. E na vermelhidão do nariz aqui. Ó, deixei um olho sem fazer pra você ver a diferença. Eu sempre aplico o corretivo dessa forma, depois eu venho com a esponjinha e dou acabamento pra não ficar excesso de produto. Então, eu sempre venho com a esponjinha úmida, dando acabamento. Ó, a diferença de uma olheira para outra já dá muita diferença.
Então, essa é a forma de usar o corretivo antes da base, tá? E antes de aplicar a base, já vou deixar uma dica aqui pra você. Sempre que eu aplico o corretivo antes da base, esse corretivo ele é cremoso, ele não vai secar na pele e talvez ele possa se misturar com a base e aí esse passo que você fez antes não vai fazer efeito. Então, sempre que você aplicar esse corretivo antes da base, sela com o pó, aplica um pó para ele ficar no lugar para poder receber a base por cima. Eu indico o pó translúcido, mais fininho que você tiver. Eu tenho esse aqui da Playboy, baratinho e muito bom. O link vai estar aqui na descrição. E aí ele já ajuda a selar e manter esse corretivo no lugar. Lembra de tirar o excesso, né? Passar a esponjinha antes para não ficar marcado. Então, vou passar aqui. Ó. Em todas as áreas que eu apliquei o corretivo, eu venho com o pó. Depositando o pó mesmo, ele é bem fininho. A gente aplica depositando assim. E depois tira o excesso. Prontinho, isso vai manter o seu corretivo no lugar e agora você pode aplicar a base tranquilamente. Então agora eu vou aplicar a base e vou te mostrar como usar o corretivo depois da base. Prontinho, base aplicada e agora o corretivo depois da base, como usar o corretivo depois da base. Antes você viu que eu usei exatamente do tom da minha pele para camuflar e agora depois da base a gente usa um corretivo um pouco mais claro para fazer os pontos de iluminação do rosto, que são alguns pontos específicos que com esse jogo, né, de luz, a gente traz ele um pouquinho para frente, dá essa impressão de que não é tão profundo. Então, para esse passo, eu prefiro o corretivo líquido, porque ele seca e aí, para dar esse acabamento para a pele, fica mais bonito. Então, antes da base, corretivo cremoso e depois corretivo líquido, é assim que eu prefiro usar, tá bom? Eu vou usar esse aqui da Visela, é o número 3, e é um tom que dá a impressão que é muito claro, mas ele faz exatamente o que eu preciso de iluminar a minha pele. E a ideia é iluminar alguns pontos, né, que a gente quer mostrar mais. Então, seria abaixo dos olhos, que geralmente tem essa profundidade. Então, a gente iluminando, a gente traz um pouco pra frente. E o centro do rosto, testa em cima do nariz, arco do cupido, para dar aquela levantadinha na boca e no queixo. Esses pontos do meio do rosto, se você não gosta, não quer evidenciar algum deles, é só não iluminar, tá? Às vezes, se você tem o queixo um pouquinho mais pra frente, não quer mostrar muito, é só não iluminar. Se o nariz já é muito fininho, não precisa iluminar. A testa depende do tamanho. A minha testa é um pouco grande, então eu não ilumino ela toda, eu ilumino só aqui o cantinho. Se você tem a testa um pouquinho menor e quer dar a impressão que ela é um pouquinho maior, é só iluminar aqui na ponta, tá bom? Então, eu vou fazer agora os pontos de iluminação com você, pra você ver como funciona. O corretivo líquido não dá pra eu aplicar em todos os pontos e depois esfumar, igual a gente faz com o cremoso, porque ele seca e aí ele pode marcar na pele. Então, em cada ponto que eu for aplicar, eu coloco ele e já venho com a esponjinha. Ó, com o aplicador mesmo, eu vou aplicar aqui debaixo dos olhos, bem rente aqui. Eu aplico esse tantinho, porque eu sei que eu consigo esfumar esse tanto. Aplico, deixa eu pegar meu espelhinho aqui. E aí, eu esfumo em toda essa área. Ó, a ideia é iluminar esse ponto aqui do rosto, tá bom? E não usar um corretivo que seja também esbranquiçado. A mesma coisa do corretivo cremoso que eu falei,
Existem corretivos que podem ser um pouco mais esbranquiçados, então foge deles. Quanto mais exatamente da cor do potinho ele for, melhor, tá bom? O outro lado. E o centro do rosto. Esse eu consigo aplicar. Testa, em cima do nariz, em cima aqui, ó. E queixo. E venho esfumando. Pouca quantidade para você não ter que ficar espalhando muito e acabar saindo do lugar que você quer deixar esse corretivo. Então é bem pouquinho. Ó, eu esfumo até aqui. Prontinho. Então essa foi a forma de usar o corretivo depois da base, que a gente vai iluminar. Por mais que esse corretivo líquido ele seque, eu também selo a pele. Eu não consigo não selar. Então, eu termino de aplicar, tiro a marcação com a esponjinha e venho com o pó translúcido fininho, mesmo que eu usei da Playboy por baixo, tá bom? Ó, vou tirar a marcação. E aplico no centro do rosto também, todas as áreas que eu iluminei. Prontinho. Terminando de selar, só tirar o excesso. Pronto, e agora temos a cobertura maior da base, né, com corretivo por baixo, e a iluminação usando o corretivo depois da base, tá bom? Então hoje você aprendeu que corretivo antes da base é para camuflar, depois da base para iluminar. Me conta aqui nos comentários como que você usaria o seu corretivo, se você prefere para camuflar, para iluminar, ou se vai usar para os dois, me conta aqui nos comentários. Eu geralmente uso mais para iluminar, não costumo fazer sempre essa camuflagem, porque a base já tem uma cobertura muito boa. E agora eu vou te dar 3 dicas de acabamento para o seu corretivo, para ele ficar mais bonito na sua maquiagem. Mas antes, não esquece de dar like nesse vídeo, clicar aqui no gostei, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, que daí toda vez que eu publicar vídeo novo, o YouTube já te avisa, tá bom? Então agora 3 dicas para te ajudar no acabamento do seu corretivo. Um grande problema que a gente tem com o corretivo é que é uma camada a mais, né, que a gente vai fazer na maquiagem. Então pode acontecer o problema de craquelar, de evidenciar muito as linhas. Então a primeira dica é fazer camadas finas desse corretivo. Você viu que eu apliquei com o pincel língua de gato, quase esfregando, fazendo uma camadinha bem fininha. O corretivo ele é um produto que ele tem uma cobertura alta, então você não precisa aplicar bastante produto. Fazendo essa camada fininha não vai ficar tão pesado na maquiagem finalizada. Então sempre faça camadas fininhas, usar a esponjinha vai te ajudar a deixar essa camada um pouco mais fina, tirar o excesso desse produto. Então, sempre aplica com o pincel, língua de gato, e dá acabamento com a esponjinha. A segunda dica é sempre selar o corretivo, mesmo que ele seque, eu prefiro e eu te dou essa dica para sempre selar o corretivo, como é uma camada a mais, né? E principalmente o corretivo cremoso, ele não vai secar na pele, ele vai ficar molhado. Se você não selar ele, ele vai se mexer, principalmente abaixo dos olhos, que é um local que geralmente a gente usa, né? A maioria das pessoas vai querer camuflar a olheira, e essa área dos olhos a gente mexe muito. Então, se tem um produto molhado ali, ou se a camada tá muito grossa, né? Tem excesso de produto, vai marcar, não tem jeito. Então, selar esse produto, tira bem o excesso com a esponjinha, deixa bem lisinho e vem aplicando, selando essa pele com o pó,
porque daí vai manter ele no lugar. E a terceira dica, a terceira e última dica, é usar os tons corretos, tanto para camuflar quanto para iluminar a pele. Para camuflar, usa os corretivos no tom exato da sua pele, já ajuda muito na cobertura da base. Então, se você tem aí uma paletinha de corretivo, já tem um corretivo no tom da sua pele, ele vai te ajudar aí muito, tá? Então, para camuflar um tom exato da sua pele e para iluminar 1 ou 2 tons mais claro que o tom da sua pele. Se você aplicar um corretivo do tom da base, né, do tom da sua pele, não vai fazer diferença na iluminação. A iluminação precisa ser um tom mais claro, tá? Lembra de não comprar esses corretivos que tem esse tom esbranquiçado, que a hora que você aplica ele fica esbranquiçado, porque vai ficar estranho. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Me conta aqui nos comentários o que você achou. Não esquece de compartilhar e se inscrever aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.